complicação de hoje aqui no nosso programa é a epidemia de dengue no país. Para conversar sobre esse tema, nós convidamos dois professores da Faculdade de Saúde Pública da USP, Tamara Nunes de Lima Câmara, que estudou Biologia Parasitória na Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, e Fred Alexander Dias Quidiano, que tem mestrado em Epidemiologia e doutorado em Saúde Pública pela USP. Muito obrigada a vocês dois por virem aqui participar conosco do Complicações. Semana passada, recentemente, no início do mês, na verdade, o Ministério da Saúde divulgou um dado alarmante de que já são 745.957 casos de dengue no país e já confirmadas 229 mortes só esse ano, nos 5 primeiros meses. Na verdade, esse dado é até dia 18 de abril. Queria entender com vocês por que aumentou tanto o número de casos de dengue no país, nos últimos anos, a gente pode dizer assim. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Realmente é um problema que está nos preocupando, que tem múltiplos determinantes. Não é só uma questão de um vírus, não é só uma questão do vetor, do mosquito. É um problema que está que está acontecendo por múltiplos determinantes, incluindo fatores sociais, demográficos, culturais também. E realmente a gente já tinha vindo desde as últimas 4 décadas um acréscimo alarmante, tanto na incidência quanto na mortalidade do dengue. E isso associado claramente com a espalhação, a difusão do mosquito pelo país e a introdução de novos sorotipos e a recirculação dos sorotipos que causam esta doença, né? Tamara, você que é uma pessoa que estuda o vetor, estuda o comportamento do mosquito, o que justifica pelos estudos, pelas pesquisas que você tem feito, tanto aqui na USP quanto na Fiocruz? Bom, o que a gente pode afirmar é que a dengue ela é um problema multifatorial. Existem vários, como o professor Fred falou, existem vários fatores associados à problemática da dengue. E isso inclui fatores sociais, fatores políticos, fatores culturais. Então, não existe uma resposta pronta e específica para essa problemática de dengue que a gente está vivendo, especialmente esse ano. Existem vários fatores que podem estar contribuindo com esse número tão alarmante e elevado que a gente tem observado. Que tipo de pesquisa vocês têm desenvolvido na USP para tentar entender realmente o comportamento do mosquito? Porque quando você entende para onde ele vai, quais são os hábitos dele, talvez seja uma possibilidade de combatê-lo, não é isso? Sim, a gente está estudando agora, a gente está fazendo uma pesquisa na faculdade, que a gente está observando a distribuição do Aedes aegypti dentro de um parque municipal inserido na zona urbana de São Paulo. E a gente está observando a distribuição desse vetor dentro do parque, em áreas mais vegetais, áreas com mais cobertura vegetal e uma área mais com uma influência urbana, e além de ver a frequência dessa espécie no outono e na primavera, porque existe essa oscilação da população do Aedes aegypti, que é maior nos meses de primavera e verão e cai um pouco a população em termos de número no inverno e no outono. Então agora começa a diminuir um pouco, pelo menos pelos estudos, deveria começar a diminuir esses casos. Provavelmente agora a população do Aedes aegypti cai nos meses mais frios, então na teoria a gente vai ter agora uma redução do número de casos da doença. Agora, quando a gente pensa na distribuição desses dados, olhando para os dados do Ministério da Saúde, o Sudeste é a região que dispara na frente nessa corrida em relação aos registros de casos de dengue. São 489.636, ou seja, 66% só na região Sudeste. O Nordeste vem em segundo lugar, 97.591 casos, com 11,5%. Depois o Centro-Oeste, o Sul e o Norte. O que justifica a região Sudeste ser a maior região com registros nos casos de dengue, professor? Um dos determinantes importantes é a densidade demográfica, né? Realmente a carga, o problema da dengue pode ser interpretado como um jogo de dinâmicas populacionais. Então, a gente tem os fatores da população humana, os fatores das populações de vetores e do vírus. E tudo isso num ambiente cambiante, em condições ambientais que estão mudando, que são difíceis de controlar, a questão da temperatura, a pluviosidade, as chuvas.
Então, a densidade demográfica é lógico que é um determinante importante, pois uma explicação bem importante é a urbanização, a presença de criadouros, onde tem gente, tem lixo, tem criadouros, e a proximidade entre as pessoas também, porque o mosquito tem mais chance de picar e pegar o vírus e passar para outra pessoa. Então, essa situação, essa urbanização é um determinante chave e que pode fazer, está fazendo uma grande diferença na distribuição de casos no país. O clima influencia de alguma maneira essa modificação da temperatura, Tamara? Com certeza. O clima tem uma grande influência na população do mosquito. O Aedes aegypti é um mosquito que ele prefere os meses mais quentes, né? Ele tem uma alta proliferação nos meses mais quentes. E uma coisa interessante em relação a essa densidade que o professor Fred está falando é que é muito comum a gente ver nos dados de casos de dengue a casa inteira, os moradores de uma casa inteira pegaram a doença ou a doença acometeu várias pessoas de uma mesma rua. Isso está muito influenciado pelo vetor que fica ali associado ao homem dentro da casa. Então, ele não, se ele tem a fonte alimentar próxima dele, dificilmente ele vai deslocar. Ele pode deslocar, mas dificilmente ele vai deslocar grandes distâncias para sugar sangue se ele tem a fonte ali do lado dele. Então, é muito comum a gente observar os moradores de uma casa que adquiriram a doença ou então moradores de uma mesma rua, localidades próximas, por causa dessa proximidade com o mosquito, dessa interação que existe dos humanos com os mosquitos, principalmente nessas áreas bastante urbanizadas. Agora, existe mais de um tipo de dengue, né? São 4 tipos. Qual é a chance, por exemplo, dessa epidemia desse ano ser diferente ou ser mais forte no próximo ano ou no ano seguinte, quando a gente pensa que uma pessoa que já contraiu a dengue tipo 1, no próximo, vamos dizer assim, no próximo verão, na temporada de dengue, ela tem mais chance de adquirir, por exemplo, o tipo 2 ou até mesmo o tipo hemorrágico? Já existe algum estudo que mostre essa previsão, vamos dizer assim? Então, primeiro, Clara, são 4 sorotipos que são amplamente conhecidos, mas faz pouco, recentemente, já foi descrito mais um 5º, né? Que é uma coisa que também preocupa, porque até não ter defesas anticorpos contra todos os sorotipos, a gente não poderia falar que está imune a adquirir a doença de dengue, né? E realmente o que os estudos epidemiológicos e clínicos têm mostrado é que as segundas infecções, as que chamam infecções secundárias, realmente têm um maior risco de se complicar. Então, o principal fator de risco reconhecido para a dengue hemorrágica, complicações e até morte, é ter tido uma infecção anterior, né? Não é uma questão só do sorotipo, porque todos os sorotipos podem causar uma doença grave e morte, mas em termos gerais, o sorotipo 2 tem sido associado com maior mortalidade quando está circulando num país. Este ano, mais de 90% dos casos têm sido pelo sorotipo 1, né? Então, as pessoas podem ficar imunes para esse sorotipo, mas se chegar o sorotipo 2, daqui a um par de anos, o sorotipo 3, eles podem ficar doentes novamente e pode ser incluso até mais grave, né? Inclusive, vocês fizeram um levantamento, uma pesquisa, analisando realmente o mosquito fêmea do sorotipo 2, não é isso, Tamara? Isso. O que vocês descobriram nessa pesquisa? A gente trabalha também lá na Fiocruz, eu comecei os meus estudos lá com atividade locomotora de insetos vetores, mais focado pelos vetores do dengue. E agora a gente continua, né, fazendo esse trabalho na Faculdade de Saúde Pública e a gente observou, a gente fez o teste assim, de ver qual é a atividade de uma fêmea infectada com o sorotipo 2. Então a gente inoculou o sorotipo 2 na fêmea de Aedes aegypti e comparou com uma fêmea que não estava infectada. E a gente observou a atividade dessas fêmeas e a fêmea infectada com o sorotipo 2, ela teve um aumento de até 50% da atividade dela. Atividade significa ela voa mais, ela pica mais, seria isso? A gente não tem, no nosso experimento que a gente fez estritamente com a atividade locomotora, o que ela vai fazer com essa atividade extra, a gente não pode afirmar, porque a gente não testou. Mas qualquer coisa que ela faça com essa atividade extra, ou voar mais, ou colocar mais ovos, ou picar mais pessoas, isso vai ter um impacto epidemiológico na doença, com certeza.
Isso especificamente do tipo 2? No tipo 2. Para afirmar isso para os outros sorotipos, teriam que fazer os experimentos. A gente verificou isso com o sorotipo 2, que é um sorotipo, como o professor falou, agressivo. E existe algum tipo de pensamento divergente nas universidades, das pessoas que pesquisam o dengue, o vírus da dengue, em combate? Porque a gente tem assim, o que a gente conhece são algumas prefeituras e até alguns governos que usam aquelas fumaças, que, enfim, à base de inseticida para matar, tentar matar o pernilongo. Outras campanhas de orientação. Existe também a pesquisa em relação à vacina, aqui inclusive em São Paulo. Mas existe algum tipo de pensamento divergente na universidade em relação ao combate, professor? Eu acho que, eu não falaria que tem um pensamento divergente, mas que sim tem linhas Quais são essas diferentes. Linhas? Então, uma importantíssima é a pesquisa no vector e o controle vectorial, que a professora Tamara está trabalhando e seu grupo. Tem outras linhas de pesquisa que estão tentando prevenir, adquirir a doença, e aí a gente entra no campo das vacinas, ou de prevenir o contato com o vector, com os repelentes, essas coisas. E tem outras linhas de pesquisa focadas na prevenção de complicações, atendimento precoce, diagnóstico precoce, para prevenir as complicações, dado que não foi possível prevenir a infecção e a doença, né? Então, eu acho que é uma doença tão complexa, sua transmissão, o ciclo de vida do patógeno tão complexo, que pode e deve ter, de fato, várias linhas de pesquisa e vários grupos devem estar trabalhando para combater a doença. O senhor falou sobre o atendimento e sobre a atividade médica, enfim, saúde pública direta nos hospitais. Como que o Brasil está preparado para uma epidemia como essa? Estava lendo algumas coisas e disseram que nesse nível não é todo hospital que chega a fazer o exame. É simplesmente pelas características de análise clínica, enfim. Isso, dentro de uma epidemia como essa, é o mais correto, professor? E como a gente tem também um número alto de registros, 745.957 em todo o país. E isso confirmados. Existem casos, por exemplo, que o médico nem sempre tem certeza. Será que esse número pode ser um pouco maior? Primeiro, uma epidemia destas proporções dificilmente vai achar uma população preparada, né? Um sistema assistencial preparado para conseguir atingir com as necessidades, né? A gente já está vendo, tem informações que a gente vê nas notícias de hospitais que estão lotados, que estão tendo problemas, as secretarias estão botando unidades para atendimento, para hidratação dos pacientes. Então, realmente, é um problema que afeta indiretamente também outros problemas de saúde, porque se você está lotando o serviço, você não tem como atender um infarto, uma pneumonia, etc. Então, é realmente um problema sério que está desafiando as capacidades do sistema de saúde. E realmente o diagnóstico da doença é um componente difícil e crítico, porque a dengue se parece com muitas outras doenças. Se parece com outras doenças que também são transmitidas pelo mosquito Aedes, como o chikungunya, Zika, vírus, e também com outras doenças respiratórias, influenza. O diagnóstico diferencial é muito amplo. E isso faz que a maior parte dos casos não sejam notificados. Realmente, a magnitude da carga da doença realmente deve ser muito maior do que aquele que está sendo registrado. Tamara, em relação ao mosquito, esse mosquito, quando a gente pensa que a dengue em si, ela é uma doença relativamente nova no Brasil, não é isso? Ela começou, acho que nos primeiros casos, nos anos 80, depois eu até queria que você contasse esse histórico. Mas esse mosquito, ele sofreu algum tipo de modificação? Ele se adequou à vida mais urbana? Enfim, nesses anos de 80 para cá, ele tem uma outra característica?
A história da dengue, ela começou aqui no Brasil na década de 80, em 81. Em 1981, a gente teve uma epidemia de dengue em Roraima, com os sorotipos predominantes, o DENV1 e o DENV4. Ela veio da onde, só para a gente entender? Provavelmente ela veio dos países vizinhos da América do Sul. A gente tem uma proximidade muito grande, um contato muito grande com esses países vizinhos e é muito comum a gente ter a entrada de sorotipos, não só da dengue, mas de outros vírus por países vizinhos. Então, o primeiro caso de dengue foi em 81, depois a doença, assim, podemos dizer assim, desapareceu, não teve outro registro de caso, e a gente foi ter novos registros de casos em 1976, que a gente teve o primeiro sorotipo DENV1 isolado no Rio de Janeiro. E aí, isso foi a entrada do vírus dengue aqui no Brasil, ele seguiu uma ordem dos sorotipos. Então, o tipo 1 entrou em 86, no Rio de Janeiro, o tipo 2 entrou em 1990, também no Rio de Janeiro, mas no município de Niterói. O dengue 3 também foi isolado no Rio de Janeiro, no município de Nova Iguaçu, e o dengue 4 ele entrou inicialmente na região norte, em 2010, e logo depois foi isolado também no Rio de Janeiro. Hoje em dia, inclusive São Paulo tem a circulação do dengue 4 também. Então teve essa ordem de entrada dos sorotipos, 1, 2, 3, 4, a partir de 1976. E o mosquito, qual que é o comportamento dele hoje em relação aos anos 80, por exemplo? O mosquito, o Aedes aegypti, em relação à biologia dele, ele sempre foi um mosquito diurno, ele continua sendo um mosquito diurno, só que o que a gente tem que ter em mente é que ele é um mosquito extremamente oportunista. Então, ele é um mosquito antropofílico, ele tem uma forte associação com o homem, ele vai preferencialmente picar o homem, principalmente nas horas matutinas, no crepúsculo vespertino. Porém, se o mosquito estiver próximo a um hospedeiro humano, dentro de casa e está com fome, já são 7 horas da noite, ele vai sugar o sangue do homem porque ele é um mosquito oportunista. O que a gente observou na biologia dele, de modo geral, é que o Aedes aegypti ele se tornou, as populações aqui do Sudeste, está bem comprovado isso, as populações se tornaram muito resistentes aos inseticidas que a gente usava para o controle vetorial. Quando você fala em inseticidas, são os aplicados pelas prefeituras ou inseticida de casa mesmo? Todos esses. As populações se tornaram, porque esse inseticida de casa é o piretroide, que é o mesmo inseticida que é liberado pelo fumacê. Então, além do piretroide, outros inseticidas fizeram com que o Aedes aegypti desenvolvesse essa resistência. Então, foi uma dificuldade que a gente encontra para o controle do vetor, baseando somente no uso de inseticidas. Então, mas em termos da biologia dele, de ser uma espécie oportunista, de ser uma espécie com alta afinidade ao homem, de estar associado ao ambiente urbano, de estar dentro das casas, isso realmente não mudou, não modificou. Ele só é bastante oportunista, ele aproveita a situação, por exemplo, a preferência dele são os criadores artificiais. Porém, se não houver disponíveis criadores artificiais, ele vai colocar dentro de um oco de árvore, um buraco de árvore tranquilamente. Então, esse tipo de local, que é um local muito inesperado, vamos dizer assim, até mesmo para quem está combatendo e orientando. Sim. Você chegou a falar sobre a árvore. Existem outros locais onde foram encontradas larvas desse mosquito em que não se imaginava, por exemplo, quando se controla, quando se orienta a população do vasinho, de pôr areia, de virar a garrafa, de não deixar o pneu junto à água, enfim. Existem locais que nem se imagina que realmente pode haver ali a larvinha. Lá na Faculdade de Saúde Pública a gente está fazendo um trabalho, eu e outros professores, a gente está desenvolvendo um trabalho com os alunos da graduação, com um grupo de alunos da graduação de saúde pública, em que a gente faz um levantamento dos criadores dentro do campus da faculdade para, se houver criadores, eliminar, mesmo potenciais, mesmo só os criadores que acumulem água, mas a gente vê também se esses criadores estão com presença de larvas. E a gente encontra alguns criadores bastante surpreendentes, como a gente já encontrou larvas de Aedes aegypti em buraco de árvore e como a gente encontrou naqueles bebedouros de casa, sem ser aqueles galões, aqueles bebedouros aqueles filtros de água de parede, ou então que a gente coloca nas casas, tem uma telinha embaixo, que ou a gente apoia o copo, mas geralmente ela segura o excesso de água que cai. A gente encontrou naquela telinha que segura o excesso de água, quando cai, a gente encontrou larvas de Aedes aegypti também. Então, são criadores que a gente nunca vai esperar. Então, a gente realmente, para combater esse mosquito, a gente tem que pensar em todos os tipos de criadores que possam acumular água. Agora, quando a gente pensa nos fatores principais que fazem com que
essa epidemia, enfim, aumente? Comportamento do mosquito, o ambiente propício ali para o desenvolvimento dele e também o papel da população, ou seja, essa orientação mesmo e educação da população em relação aos criadouros. A responsabilidade maior é de quem? Porque é fácil também a gente colocar a responsabilidade toda no cidadão que não virou a garrafa ou não colocou areia no vasinho de planta. A responsabilidade maior é dividida, os governos, eles têm, as prefeituras, enfim, o governo federal. Na análise de vocês, estudando o tema, o que vocês pensam em relação a isso? Olha, é um tema complexo, mas realmente a responsabilidade é de todos nós, né? Estava lembrando agora que a Tamara estava falando de um caso, uma senhora na Colômbia que tinha 2 filhos na UTI por dengue. Ela foi visitar pela Secretaria do Estado e achou uns pneus no quintal, lixo e criadouros por todos os lados. A senhora chorava, né, identificando a situação que tinha e realmente as pessoas têm que se responsabilizar e tem que saber que cada um tem a responsabilidade por prevenir os casos na sua família. A gente tem que pensar nos filhos, nos pais e que cada um tem uma responsabilidade. Como a professora Tamara falou, o mosquito é muito, muito versátil, se adapta com uma facilidade incrível. Antes picava em uns horários, agora se tem fome, ele pode picar em outros horários, pode voar, pode ir até mais de 200 metros, pode voar se tiver fome. Então, realmente ele vai se adaptar. A gente tem que estar atrás disso, tem que identificar todos os potenciais criadouros e é uma responsabilidade de todos. Logicamente, o governo tem sua parte, tem que disponibilizar os recursos para poder atacar o vector, mas sem a ajuda da comunidade é impossível controlar uma epidemia como esta. Qual a sua opinião, Tamara? Eu acho também que existe a parte da comunidade de ser educada, ela também precisa ter essa informação precisa chegar a ela e numa linguagem que ela vai entender. Então, isso é bastante importante, ela precisa ter essa conscientização de eliminar os criadouros dentro de casa. Quando a gente faz, eu trabalhei por 2 anos no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e a gente ia nas casas para sugar, aspirar mosquitos, né, para pegar mosquito, e a gente também fazia um levantamento de criadouros naquelas casas que a gente visitava. E constantemente a gente encontrava criadouros positivos, com várias larvas, e a gente dava educação, explicava, na semana seguinte a gente voltava, algumas ainda tinham os mesmos criadouros com outras larvas, porque a gente matava as larvas que a gente encontrava, então ainda estavam os criadouros positivos lá. Mas então é importante a população ter essa consciência de eliminar os criadouros. Não adianta fazer, a gente vê muita coisa de receita, bota isso, bota aquilo, bota cloro, bota água sanitária. Isso aí é paliativo, não vai ser eficiente, a pessoa não vai, são substâncias voláteis, não vão matar a larva o tempo inteiro. Então a pessoa precisa eliminar o criador, em vez de ficar mirabolando várias ideias inovadoras, né, digamos assim, que não são para matar a larva, elimina o criadouro. Mas a parte política também é muito importante. Então, a gente tem várias áreas, principalmente daqui do Sudeste, a gente tem várias áreas, municípios, bairros que não têm uma coleta de lixo regular. O acúmulo de lixo acumula recipientes artificiais que com a chuva vão servir de criadouros para o Aedes aegypti. Então, essa parte política também é importante. E recentemente eu vi uma pesquisa que eles fizeram nas cidades do interior, nos municípios do interior de São Paulo, e eles viram que os municípios com mais casos de dengue eram os municípios que tinham menos agentes de saúde por habitação. E os municípios com menos casos de dengue eram os municípios que tinham mais agentes de saúde por habitação. Ou seja, mais uma ação de vigilância, exatamente, para a pessoa. Aí você vê como é importante também a ação esses agentes de saúde. Então, como é importante você ter esse tipo de recurso humano para o controle do vetor. Até acompanhando alguns dados, algumas cidades, por exemplo, tem um número alto de recusa de que esse agente possa entrar na residência para fazer esse atendimento, um número alto de recusa, a resposta direta é um número alto de casos de dengue também. Existe
essa comprovação. Agora, você falou um pouco sobre acúmulo de lixo, saco de lixo lá e a proliferação do vetor. Nesse caso, quanto tempo demora, por exemplo, um saco de lixo que está encostado, fez um vão e ali está caindo água, quanto tempo demora para que essa larva possa se desenvolver, enfim, para que ali haja realmente um criadouro? Em condições, a larva vai desenvolver em média 7 a 10 dias, é o tempo que ela leva do ovo até o adulto. Isso vai depender muito das condições ambientais e de fatores relacionados, por exemplo, à competição de espaço e alimentação. Então, se ela está em condições ótimas, em 7 dias você já tem um mosquito, do ovo ao mosquito. É muito rápido, né? É bem rápido, mas isso vai depender, assim, quanto maior a temperatura, quanto mais quente, mais rápido vai ser esse desenvolvimento. Quanto menos larvas no criadouro, menos competição entre elas, então também mais rápido ela vai se desenvolver e virar um mosquito. Então, em média, de 7 dias em condições ótimas, que é bem comum a gente encontrar isso aqui no Sudeste, e 10 dias quando as condições não estão muito favoráveis a elas, mas mesmo assim... Esse mosquito, você disse que ele criou ali uma resistência aos inseticidas, não é? Sim. E repelente? A gente vê muita gente comprando repelente, utilizando. Ele realmente combate o mosquito da dengue? O mosquito da dengue, você usando aqueles repelentes comuns, é o suficiente para que o mosquito não te escolha como vítima? Esses repelentes sintéticos que são utilizados, são vendidos nas farmácias, supermercados, eles são, vamos dizer assim, eles são mais indicados porque eles são testados e existe um controle em cima desses testes, inclusive dermatológicos, né? Isso é importante esse tipo de controle é importante. Então, a melhor prevenção da dengue, para evitar as picadas do mosquito, seria a utilização de mangas compridas e calças compridas, que num país tropical como o nosso é complicado. Se você pensar no Rio de Janeiro no verão, você usar calça, que é o momento que o Aedes aegypti está mais ativo, se você usar calça comprida, manga comprida no verão do Rio de Janeiro, você derrete. Não vai, né? É muito complicado. Então, eu particularmente, isso aí também varia de pesquisador para pesquisador, esse tipo de opinião. Eu, particularmente, indico o uso de repelentes porque é uma maneira, vamos dizer assim, mais viável para a situação que a gente vive hoje. Eu não vi ainda nenhum trabalho assim, mostrando que o Aedes aegypti estava resistente ao repelente. E aí o tipo de repelente, o que é melhor, mais indicado, acho que um dermatologista seria melhor para indicar, mas... Tá certo. Então, com isso, a gente já vai se encaminhando para o final. Você quer concluir, professor? Realmente a gente tem que ver o problema com um problema de múltiples determinantes. Tem coisas para ser feitas em termos de controle do vector, possivelmente é o principal, controlar o vector. Eliminando criadouros, possivelmente a melhor intervenção que cada pessoa pode fazer na sua casa, né? Tem os repelentes, aqueles que têm esta substância caridina, que é a substância, o princípio ativo que consegue repeler o mosquito. Mas o mais importante é eliminar os criadouros. Agora, se a doença acontecer, é muito importante que as pessoas evitem se automedicar, né? Tem algumas medicamentos como aspirina e dipirona que estão associados com complicações em pacientes com dengue. E geralmente as pessoas se automedicam antes de ter um diagnóstico, antes de saber, de fato, antes do que os médicos saibam o que a pessoa tem. Então é bem importante evitar se automedicar. Um único medicamento que é seguro, nesses casos, é paracetamol. Seria a única coisa que a pessoa poderia tomar no caso que tiver muitos sintomas. Consultar, importante, né? Consultar o médico e se acompanhar muito bem um atendimento adequado. Tá ótimo, então. Eu agradeço aqui a Tamara Nunes Lima Câmara, que é professora da Faculdade de Saúde Pública, e também o professor Fred Alexander Dias Quidiano, que é também integrante aí da equipe da Faculdade de Saúde Pública da USP. Muito obrigada aos dois por participarem do Complicações. Obrigado.